Boa noite, amada igreja, a paz seja convosco, amém. Deixa só eu me localizar aqui. Aos irmãos que nos assistem de casa, que o Senhor os acompanhe e os toque profundamente da mesma forma como o Senhor faz aqui, até porque para o Senhor não existe distância, né? Mesmo Deus que está aqui conosco, está aí na sua casa te tocando e operando o milagre. Abram comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 17. Eu acho que eu passei por mão 1, mas eu vou pegar o 17 aqui. Opa. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17 em diante, diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém? Aleluia. Uma palavra que o Senhor moveu o meu coração para eu compartilhar com a igreja essa noite. Quero pensar junto com você, meu amado, minha amada. Nós temos orado por milagres. Temos pedido ao Senhor que o Senhor traga coisas novas em nosso meio. Mas eu tenho sempre o hábito de, quando estou orando, buscando algo do Senhor, o Senhor sempre fala comigo a respeito de o que eu devo fazer para então receber. Tem pessoas que parece que elas não precisam agir tanto assim, mas eu preciso agir assim. Então é assim que Deus fala comigo, né? É assim. Meu temperamento me joga a ser assim. E aí o Senhor trouxe para mim 3 palavras. Porque nós queremos cura, amém, irmãos? Como eu faço para chegar nesse lugar de cura? E tão importante quanto recebê-la, uma vez até eu falei aqui numa campanha que nós tivemos de Páscoa, que tão importante quanto receber a cura é reter a cura. É receber e manter aquilo em mim, amém? Eu preciso manter aquilo que o Senhor me deu. Então, quando eu entendo o processo pelo qual eu passo, fica mais claro. O caminho se torna mais nítido, para que então eu possa compreender qual é o meu papel no milagre. Irmãos, quem opera é Deus, amém? Sempre operou, é Ele que opera e sempre será Ele que vai operar. Mas nós, eu gosto disso, podemos contribuir com o milagre. Nós lemos aqui nessa passagem que os amigos daquele paralítico o levaram até Jesus. Então eles contribuíram com o milagre pela fé. Então o primeiro passo, irmãos, pensem comigo. O primeiro passo
para eu estar aqui e vir para cá, eu preciso ter fé. Repitam comigo, fé. Porque, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A Bíblia me diz, lá em Romanos, capítulo 10, verso 27, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe fé que nos alicerce se não for através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, tudo aquilo que você for buscar em Deus, precisa ter um alicerce da própria palavra de Deus. Por quê? Porque você precisa dar crédito a quem te abençoa. A gente precisa aprender a dar crédito a quem nos abençoa, irmãos. Amém? Certa vez, eu vi uma pessoa postando muitos versículos e usava um texto em cima daquele versículo, mas ela nunca fazia a citação do versículo, aonde estava nas Escrituras. E um dia eu questionei, né, a pessoa, eu disse, por que você não cita o endereço da passagem? É que pode constranger algumas pessoas. Uau! Eu preciso dar crédito àquele que opera em mim, amém? Então, uma vez que eu ouço a palavra gera vida em mim, gera fé ao meu coração. Agora eu posso caminhar em um novo estágio, de crer que Deus pode fazer algo em mim. Irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite, dos irmãos que estão nos assistindo hoje, que têm alguma necessidade e têm colocado diante do Pai. Às vezes, irmãos, nós precisamos de grandes coisas, mas às vezes nós precisamos de pequenas. E eu quero lhes dizer nesta noite que Deus é o Deus de coisas grandes e de coisas pequenas. Amém? Até porque o teu pequeno para mim pode ser grande. E às vezes aquilo que é tão grande para mim que eu preciso, para você é pequeno, não é verdade? Então Deus, irmãos, quando Ele ouve a nossa oração, Ele ouve de forma particular. Ele ouve o que você está falando. Deus não faz assim, ó, deixa eu ver as orações agora. Ah, esse ali é um pedido grande, então eu vou responder primeiro. Meu, aquilo ali é pequenininho. Para que está me pedindo isso? Vou deixar para o final da fila. Deus não age assim, irmãos. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não age assim, irmãos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não escolhe as orações que Ele vai responder. Ele responde as orações que são feitas pela fé. Oh, glória! Então, eu preciso me qualificar neste lugar, crendo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus disse que nos daria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito. Então, nós vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não me alimento da palavra, o Espírito Santo não pode me lembrar do que Jesus disse que quer fazer em mim. Importante isso, não é? E sabe, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque não tem sido nenhuma, nem duas, nem três, nem 4 pessoas que eu tenho atendido, e eu percebo o quanto as Escrituras Sagradas não fazem parte no seu dia a dia. Quanto menos eu ler as Escrituras, igreja, quanto menos comunhão eu tiver com a palavra de Deus, menos fé eu terei por aquilo que Deus pode fazer na minha vida. E há um grande problema aqui, porque daí eu transfiro uma responsabilidade para o pastor que está orando por mim, para que ele produza um milagre na minha vida. Por isso muitas pessoas saem da igreja,
porque esperam que o pastor opere o milagre que somente pela fé na palavra de Deus pode acontecer. Importante isso, né? Ai, Alessandra, eu já sabia disso. Então você vai glorificar a Deus comigo mais uma vez porque isso está sendo falado. Mas se você não sabia dessa verdade, eu quero que essa verdade, em nome de Jesus, fique guardada no seu coração. Por isso que o salmista disse: a tua palavra eu escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. Quem não carrega as sagradas escrituras no seu coração, peca. Porque sem a palavra de Deus, eu não tenho fé. E sem fé, eu não consigo crer que Deus existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. O segundo passo, irmãos, nós vimos que o primeiro passo aqui foi a fé. Porque esses homens, pela fé, levaram aquele paralítico. O segundo passo aqui é algo muito importante que Jesus fala para o paralítico. Verso 20, leiam comigo lá de novo, Lucas 5, 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Pastor Paulo falou bastante sobre perdão aqui na frente. Já deu toda uma introdução. Aleluia. Primeiro eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer. Depois eu preciso estar alinhado em algo muito importante, irmãos. O perdão. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe algumas questões ao meu coração. Que isso é um processo. Como o pastor já perguntou aqui, somos maioria igreja, então já temos nos alimentado das escrituras sagradas, e é interessante, irmãos, entendermos que muitas das nossas doenças, elas estão ligadas a uma falta de perdão. Quando eu não perdoo, eu retenho a doença em mim. Mas não é isso que eu quero. Eu quero reter a bênção, amém? Pastor, então toda doença é falta de perdão? Não, não estou falando isso. Mas estou falando que muitas das vezes, irmãos amados, quando eu não perdoo, eu entro num processo de ferida emocional, que chega um momento que o meu corpo começa a revelar doenças. Porque vocês viram que Jesus falou para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. O que mantinha o paralítico aprisionado naquela cama era falta de perdão. Forte, né? Mas, Alessandra, isso foi lá, não é mais assim hoje. Quantas doenças, irmãos amados, que inúmeras pessoas carregam, muitas das vezes nós carregamos pelo simples fato de não perdoarmos. Aí você vai me dizer assim: mas Alessandra, eu vim nessa noite para receber uma bênção. E você vai falar de perdão? Porque nós estamos aqui, irmãos, trilhando um caminho seguro de bênção, amém? Amém? Caminho seguro de bênção. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Como está o teu coração? Porque o perdão, irmãos, é a chave que te liberta para a cura. O perdão te liberta para coisas maiores em Deus. Quem não perdoa, anda como um mendigo, espiritualmente e emocionalmente falando. Às vezes pode até estar bonitinho por fora, mas carrega uma dor dentro de si,
que se for abrir, fede. Aquele homem, ele estava paralítico, porque não tinha perdão na vida dele. Ah, Alessandra, mas eu perdoo todo mundo. Às vezes, irmãos, a gente acha que perdoa. Mas eu quero dizer para vocês que não é perdoar, é deixar para trás. Ah, deixa assim mesmo. Vamos tocar o barco. Vão fazer de conta que nada aconteceu. Isso não é perdão. Isso é jogar debaixo do tapete. E as irmãs aqui que limpam a casa sabem muito bem que uma hora a gente vai ter que levantar o tapete. E Jesus amado, quando a gente levanta o tapete. Quando a gente não perdoa, irmãos, quando a gente ignora as situações, a gente mantém dentro de nós uma ferida, um câncer. Que pode nos destruir, irmãos. Mas a Bíblia me diz, lá em João, capítulo 10, verso 10, que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quem não perdoa, vive uma vida miserável dentro da igreja. Uau! Irmãos amados, é tempo de um novo começo sobre nós. Uma nova história sobre as nossas vidas. Precisamos caminhar, irmãos, de forma mais leve. Então, se precisa perdoar, perdoe. Ah, mas não fui eu, foi o fulano que fez comigo. Jesus disse, quando tu estiveres preparando para levar uma oferta ao altar, se tu lembrares que tem alguém contra ti. Uau! Porque com Jesus é assim, irmãos. Por mais difícil que seja, se você não fizer, não vai acontecer. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre essa questão do perdão, e ele citou de um avivalista lá na China. Um bom tempo atrás. E aquele homem, aquele pastor, ele carregava uma promessa de avivamento. Olha só, pastor. Ele carregava uma promessa de avivamento e a igreja não crescia. Na verdade, a igreja só minguava. E ele foi perguntar para Jesus, Jesus, o que está acontecendo? Eu tenho uma promessa. A igreja é boa. Por que ela não cresce? Por que ela não prospera? Aí ele foi ouvir de um outro pastor. Olha só. Que na igreja daquele pastor, havia tanta rixa entre os irmãos. Ainda bem que isso é só lá, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Havia tanta rixa entre os irmãos que a igreja não crescia. Até que um dia, o pastor pegou, fez um movimento, chamou toda a liderança e colocou um na frente do outro. Coisa boa isso. Um com os olhinhos na frente do outro, narizinho na frente do outro. E começou a haver uma quebradeira, não de bater, irmãos, mas de arrependimento. Conforme o arrependimento foi chegando à igreja, aqueles irmãos, e eles foram se perdoando, Deus mudou a história da igreja. Aí aquele avivalista ouviu aquilo, mas então o problema está comigo também. Gostaram do problema? Ele pegou, chamou a turma dele e disse, irmãos amados, chegou o tempo do avivamento sobre nós. Mas sem arrependimento não tem avivamento. E o arrependimento gera perdão. E quando ele colocou toda aquela liderança, ele conta a história de duas abençoadas irmãs. Tinha que ser duas mulheres, glória a Deus, aleluia. Elas sentavam em pontas distintas da igreja. E aí quando houve aquele manifestar de Deus, aquela oração, uma foi até a outra, choraram. Ele conta na história que choraram alto, se perdoaram. E isso foi contagiando toda a igreja num vínculo poderoso de perdão, de arrependimento de pecados. Aí a promessa de Deus que havia sobre aquele pastor, sobre a igreja, se cumpriu. Ele se tornou um grande avivalista naquele lugar.
O perdão liberta, irmãos. O perdão transforma. O perdão deixa a gente leve. Como o pastor Paulo falou aqui, aquilo que era nosso, uma dívida que nos levaria para o inferno, já foi cravada na cruz. Mas eu não posso fazer vista grossa ao meu irmão, vocês estão entendendo? Porque eu não perdoo com o perdão que eu, Alessandra, produzo. Eu perdoo a partir do perdão que eu recebi do Mestre. O perdão que Ele me deu é maior do que o perdão que eu tenha que te dar. Sempre será assim. Quem sabe, meu amado, minha amada, enquanto eu estou falando sobre esse tema tão importante que é o perdão, quem sabe você está se lembrando de alguém agora. Às vezes a pessoa não está aqui. Se ela estiver, só dá um belascãozinho assim embaixo, assim, ninguém precisa ver. Olha, é contigo e comigo. Mas quem sabe ela não esteja aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você se posicionar nesta noite a respeito do perdão, aonde essa pessoa estiver, ela vai ser tocada pelo poder de Deus. Você será livre, mas ela também será. E se você tem acesso a essa pessoa, quando você sair daqui do culto, se você puder ir até ela pessoalmente, vá e peça perdão. Mas não fui eu mesmo que não tenha sido você, irmãos. Só perdoa quem é filho de Deus. Ah, mas eu sou diferente, então tu não és filho. E só entra no céu quem perdoa. É forte, né, irmãos? Mas nós queremos ser curados. E mais do que sermos curados, nós queremos reter tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Não queremos que corra por entre os nossos dedos. O que Jesus fez na cruz, o sangue que Ele derramou, é precioso demais para nós fazermos de conta que esse assunto não é a nosso respeito. Porque sim, irmãos, eu estou aqui, você está aqui, tem mais os irmãos que estão nos assistindo, era para nós. Né? Vocês concordam ou não? Era para nós, irmãos. E aqueles que não vieram fugir, em algum momento vão ser pegos com essa palavra ainda. Porque uma igreja que prospera e que cresce é uma igreja perdoadora. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, no seu trabalho, no meio da sua família, Deus quer fazer a partir de você. Mas se o seu canal estiver sujo, porque você não perdoa, fica parado em você tudo aquilo que Deus queria fazer a partir de você. Uau, né? Se essa pessoa estivesse aqui na frente agora, estivesse aqui com você, como você reagiria? Quem sabe você está até vendo a pessoa, quem sabe seja eu. Uma vez que eu preguei sobre o perdão, eu disse, meu Deus, já está caindo coisa lá. Uma vez quando eu preguei sobre o perdão, eu disse, irmãos, se a pessoa que está triste o teu coração a respeito dessa pessoa, ela estiver aqui, vá até ela e peça perdão, pois veio a irmãzinha na direção, eu disse, não quis crer que era comigo, pois então eu estava no segundo degrau, ela veio e me pediu perdão. Aleluia. Né, amor? Então assim, gente, é extraordinário quando eu me posiciono neste lugar, irmãos. Se essa pessoa estiver aqui, peça perdão para ela ainda hoje. Se ela estiver em casa e você tiver acesso a ela na sua casa, na casa dela, não deixe passar de hoje. Se ela estiver em outro lugar, ai gente, liga. Eu vou mandar um zap. Não liga, isso é importante. De repente você vai libertar aquela pessoa que há anos está caminhando com um fardo pesado porque nunca conseguiu te pedir perdão. Porque quando você olha nos olhos de alguém e diz, eu quero te perdoar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que também não é perdão. Eu vou te perdoar, mas tu fez isso. Isso não é perdão, irmãos, isso é acusação. Quando eu decido perdoar,
Jesus não jogou na minha cara os meus pecados. Eu já sabia quais eram. Ele simplesmente me abraçou e me perdoou. Então, no ato de pedir perdão, irmãos, de liberar perdão, principalmente quando você vai liberar perdão sobre alguém, chegue até esta pessoa, se você puder olhar nos olhos, ou da melhor forma possível, diga: eu quero te perdoar. Porque durante muito tempo, eu carreguei uma amargura a teu respeito. Mas Jesus falou comigo nessa noite. E eu quero ser livre, eu quero ter uma vida abundante, e eu quero que você também tenha. E eu quero te entregar essa bênção nessa noite. Sabe, irmãos, é um ato de fé. E se a pessoa não aceitar, não receber, aí isso é com ela. Mas você vai ficar livre. Quando nós ficamos livres, irmãos, nós podemos viver coisas incríveis no Senhor. Amém? Quando nós perdoamos, irmãos, nós fazemos com que aquilo que estava obstruído, trancado, que não descia sobre nós do Senhor, comece a verter novamente. A presença do Senhor começa a vir sobre nós. A voz do Senhor se torna audível. Aquilo que antes eu não percebia, agora eu percebo. Há discernimento espiritual. Irmãos, quantos crentes não discernem mais a palavra do Senhor? E se a gente vai cavar um pouquinho, e eu quero dizer isso para vocês, porque eu tenho feito isso. Quando eu vou cavar um pouquinho com as irmãs, é por causa do fulano. Aí eu olho e digo: por causa do fulano, você perdeu todo esse tempo sem a presença do Pai. Valeu a pena? Perdoar, irmãos, não é deixar para trás, não é fazer de conta que não aconteceu. Perdoar é liberar. Eu preciso liberar. E quando eu libero, irmãos, eu posso ter a autoridade de chegar e dizer para Satanás: ó, a minha dívida está lá, porque o meu papel eu estou fazendo, eu estou perdoando. Porque é isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, não é? Perdoa as minhas dívidas, da mesma forma como eu perdoo os meus devedores. Há um condicionamento de perdão aqui. Há uma outra tradução que diz: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Independente da tradução, irmãos, a questão é a mesma. Eu condiciono o recebimento do perdão de Deus na mesma medida que eu estou disposta a perdoar alguém. E aí, quando eu entro nesse processo de perdão, a liberdade que o Senhor nos concede através do ato do perdão abre as portas para a cura. Aleluia! É tremendo isso, né? Verso 25. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Aleluia! Após Jesus perdoar aquele homem, a cura estava sobre ele. Nós vamos orar aqui, irmãos. Nós vamos orar por cura. Se o coração está limpão, irmãos, está brilhando, está bonito, não tem como não chegar a resposta. Vocês estão me entendendo ou não? É um processo, irmãos, que não fica muito claro para nós. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre os atributos de Deus. Porque eu preciso conhecer quem opera o milagre. Mas hoje eu estou falando que tão importante quanto eu conhecer quem opera o milagre, eu também preciso estar disponível para o milagre. E a maior porta que impede o milagre de chegar em nós, irmãos, é a falta de perdão. Mas nessa noite, assim como Deus operou, Jesus operou o milagre naquele paralítico, Jesus quer operar em nós. Olha a animação, Jesus amado. Jesus quer operar em nós, irmãos. Abram comigo lá em Isaías, eu estou terminando aqui, Isaías capítulo 1. Não tem problema, irmão, nós vamos junto. Isaías capítulo 1, verso 14 em diante.
Aleluia. Olha que a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 1:14 em diante. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia! Irmãos, quando há conserto no nosso coração, a graça e a bênção de Deus se derrama sobre nós, igreja. Amém?